Olá pessoal, já ouvi muitas pessoas falando sobre cotas nas universidades para negros e cada pessoa emite uma opinião, faz um vídeo, resolvi emitir a minha opinião também. Deixa eu bater um papo com vocês um pouquinho a respeito disso. Existe uma coisa que todos nós concordamos, quem é contra ou a favor das cotas para negro nas universidades. E o que todo mundo de fato é a favor é que negros e brancos têm as mesmas capacidades. Não há nenhuma dúvida que o negro tem o mesmo potencial intelectual que o branco. Não há nenhuma dúvida que as pessoas são iguais. Basta mudar aí, ou melhor, elas são diferentes na questão da cor, mas nas suas capacidades, nos seus potenciais, na sua capacidade de aprender, todo mundo é igual, isso nós não temos nenhuma dúvida. Mas se esse pressuposto é verdade, aí vem uma pergunta. Por que até uns 15, 20 anos atrás, as universidades estavam cheias de brancos e as cadeias estavam cheias de negros? Se as pessoas têm os mesmos potenciais, por que os negros iam parar nas cadeias e os brancos nas universidades? Bom, eu já ouvi perguntas, ou melhor, já vi respostas bem absurdas a respeito dessa pergunta. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo: não, é porque branco tem disposição para estudar e o negro gosta de sambar, de uma festa. Bem imbecil essa resposta, na verdade. Mas a gente precisa entender por que então que essas coisas acontecem. E é claro que só existe uma resposta para esse tipo de pergunta. A maioria dos negros estavam marginalizadas, ou talvez, melhor dizendo, ainda estão marginalizadas, e os brancos normalmente eles conseguem melhores resultados nos vestibulares, simplesmente porque a educação dos brancos, a escola, a base deles, é muito melhor do que a dos negros. Logo, é muito natural, é muito comum que na hora do vestibular os brancos tenham melhor sucesso do que os negros nos vários vestibulares e concursos públicos que nós temos por aí. Então, eu posso afirmar aqui sem nenhuma sombra de dúvida que no dia em que negros e brancos tiverem as mesmas oportunidades, os resultados serão iguais. Se hoje eles não são iguais, é porque unicamente brancos e negros não têm a mesma base. E aí eu quero dizer para vocês que, por conta disso, eu sou a favor da cota para negro. Ah, você que está me ouvindo do outro lado, você vai dizer assim: pô cara, mas se você concluiu que o problema são as escolas e não as pessoas, a base é que é diferente, então basta dar escolas iguais e aí não haverá mais necessidade de cotas. É verdade. Basta dar aos negros escolas nas mesmas condições de brancos e não precisa de cotas. Mas me diga uma coisa, quando isso vai acontecer? Seria daqui a 20 anos? 50 anos? Daqui a 100 anos? Poxa, eu torço muito para que daqui a 100 anos nós consigamos corrigir aquilo que foi feito em quase 400 anos. Se daqui a 100 anos nós conseguirmos corrigir, beleza. Se conseguirmos fazer com que a educação básica dos negros seja igual à dos brancos, para que cotas? Mas aí vem a pergunta: e até lá? E até o momento em que isso for acontecer, como é que fica a situação do negro? E o menino que concluiu o 2º grau hoje, que teve uma péssima escola, ele veio de uma educação ruim, como é que fica a situação dele? Vai esperar daqui a 100 anos, quando as escolas forem iguais? Como é que ele fica agora? Eu não concordo que as cotas elas sejam para sempre. Eu espero que um dia elas acabem. Mas enquanto negros e brancos não estudarem nas mesmas escolas, é necessário sim que haja cota. É necessário sim que haja reparação. Aí você diz assim: pô, peraí, então as cotas não deveriam ser para negros? Deveriam ser simplesmente para pobre? Porque o problema aí é social, o problema é financeiro. Só que tem uma coisa:
Em primeiro lugar, quem foi escravizado por quase 400 anos foram os negros. E em segundo lugar, são nós, os negros, que somos vítimas do preconceito, do racismo, da discriminação, tudo isso como resquício desse período maldito que nós tivemos especialmente aqui no Brasil. Então essa conversa de dizer, por que não dá cota para gordo, por que não dá cota para baixinho, por que não dá cota para banguelo? Porque não foram os gordos, os baixinhos, nem os banguelos que foram escravizados. E aí, para as pessoas que dizem assim, poxa, mas quem escravizou os negros foram os meus tataravós, o que é que eu tenho com isso? Isso é muito engraçado. Quando alguém deixa uma herança, os capitais, os bens, todo mundo quer. Quando a herança é apenas uma dívida, aí ninguém quer ser o herdeiro. Raciocine comigo. O meu tataravô, ele era um negro que foi explorado de maneira covarde pela elite branca brasileira. Por conta disso nunca teve nada. Então, o que foi que ele deixou para o meu bisavô? Nada. Nunca deixaram ele ter nada. O que foi que o meu bisavô deixou para o meu avô? Nada. E o meu avô pobre deixou o que para o meu pai? Nada. E meu pai é outro pobre, lenhado. Sabe o que foi que meu pai deixou para mim? Zorra nenhuma. Provavelmente isso eu vou deixar para os meus herdeiros. Mas veja, por outro lado, muitos brancos ficaram ricos e muito ricos, maltratando, explorando, escravizando, desgraçando com a vida dos negros. E quando eles morreram, eles deixaram isso para os seus filhos, que deixaram para os seus netos, para os seus bisnetos, e chegaram a nós nos dias de hoje. Não é sem razão que, por exemplo, aqui em Salvador, quase todos os ricos são brancos e quase todos os pobres são negros. Isso é resultado de um período desgraçado que nós tivemos aqui no Brasil. Então veja, os brancos dizem, não tenho nada a ver com isso. Você pode não ter escravizado, mas hoje você usufrui do bem que foi conseguido desgraçadamente, que foi deixando de pai para filho até chegar a você. Eu ainda ouço algumas pessoas falarem assim, olha irmão, tudo bem, isso pode até ter acontecido, mas eu acho que cada um pode se fazer. Eu acho que basta a pessoa estudar, querer, mesmo que seus parentes tenham sido pobres, eu acho que você pode, mudar. Eu acho que cada um é o que quer. Cada um é o que quer uma banana. Isso não é verdade. Nós estamos dentro de um sistema. Você não vive isolado. As suas ações comprometem você e os outros. E o que os outros fazem também compromete você. Esse papo de dizer cada um é o que quer, não é bem assim. Eu acho que de tudo que eu quero, eu consigo apenas 5%. Os outros 95%, o sistema influencia. Eu não acredito, por exemplo, que na África, eu não acredito que aquelas pessoas estão passando fome porque elas decidem, eu vou passar fome, vou morrer de fome, vou viver desgraçadamente. Eu não acredito. Pelo contrário, eu acho que elas até gostariam de comer todo dia. Mas o simples querer isolado não resolve. E aí eu volto a dizer, todas elas estão dentro de um sistema. Provavelmente você que está me ouvindo aí, você tem uma grande probabilidade de não ser rico. Afinal de contas, a grande maioria brasileira não é. Mas eu duvido que você um dia parou e disse, deixa eu vou ver se eu vou ser classe alta, classe média, ou você é um pocado lenhado. Esse aí você é um pocado lenhado. Não foi assim. Talvez você tenha até sonhado já em ter um Camaro amarelo. E alguém diz assim, é só você querer, vamos lá. Tem muita gente querendo. E está só querendo. Então veja só, quando nós estamos falando em cotas para negros,
Nós estamos falando, na verdade, em uma reparação que deveria ser praticada há muito tempo atrás. E, por favor, não me diga que no Brasil não existe discriminação, que isso é coisa que os negros colocaram na cabeça dele, que isso também é mentira. Aliás, nós temos uma televisão brasileira extremamente preconceituosa, que desvaloriza o negro, que desvaloriza a beleza negra, que faz de tudo para que tenhamos um padrão branco, loiro, como única referência de beleza. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente, quando vai falar em apresentadoras, poxa, o Brasil é um país tão colorido de pessoas, mas a gente encontra apresentadoras quase todas loiras. É Xuxa, Angélica, Gianni Albertoni, Ana Hickman, Ana Maria Braga, Hebe Camargo. Por que tem tanto loiro apresentando o programa? Acaso nós estamos na Alemanha? Ainda assim, eu sei que algumas pessoas vão levantar alguns questionamentos sobre as cotas. Mas a gente está aqui para discutir cada um deles. Eu sou a favor. Eu espero que algum dia a gente não precise mais de cotas. E quando não precisarmos, eu vou ser contra. Talvez daqui a 100 anos, se estivermos lá.